Boa noite. Boa noite, doutora Carmen. Já vou te convidar. Olá, boa Alô, noite. boa Tudo noite, bem? Jamal. Boa noite, Siscom. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom, Carmen, pessoal, essa é a nossa segunda live, né, dos sindicatos contabilistas, e com o apoio do Sescom Santos, nós convidamos a doutora Carmen Lúcia de Mello, advogada trabalhista, desde 1994, mestre em direitos difusos e coletivos, especialista em direito do trabalho e processual trabalhista. Ela também é professora de Direito e Processo Trabalhista, em cursos preparatórios para a OAB e de prática profissional na ESA. Infelizmente, nós somos limitados o tempo aqui pelo Instagram, que é de 1 hora, o que nos impossibilita esgotar o tempo. Porém, vamos falar o máximo possível nesse espaço, esse curto espaço de tempo. E que, coincidentemente, ao agendamento dessa live, foi sancionada a Lei 14.020, de 6 de julho de 2020, ou seja, faz Verdade. 2 dias que foi sancionada essa lei, o que será tema, né, dessa, uma vez que ela é a conversão da medida provisória 936, então ela está inserida dentro do que nós propusemos desde o início nessa live. Para não estender muito, boa noite, Carmen. Boa noite, Jamal. Muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui com os contadores e público em geral. Eu acho que o advogado trabalhista e o contador, eles caminham juntos, não é verdade? Nós estamos sempre Verdade, verdade. entrelaçados, juntos e Exatamente. misturados. E nesses períodos aí de pandemia, estamos sofrendo juntos todos, né? Nós Exato, dormimos e acordamos com o MP, né? Tanto contadores como advogados trabalhistas. Nós dormimos e acordamos com novidades. Até brinquei exato. com você outro dia, porque eu falei, Jamal, eu acho que o pessoal acha que eu durmo ou que eu acordo do lado do presidente, que eu já sei o que ele está fazendo, porque eu acordei, eu fui dormir com o pessoal já me perguntando, né? E aí, já Já me saiu a deu, lei, né? já saiu a lei. É difícil. É verdade, é bem por aí mesmo. E não tem É verdade? paciência, né? E, bom, o nosso tempo, eu estou cronometrando aqui, o nosso tempo é curto, mas vamos lá. Doutora, eu queria te fazer uma pergunta inicial. Eu gostaria de iniciar perguntando sobre a lei 14.020, se ela alterou ou manteve as condições dos acordos individuais, desculpa, inicialmente firmado com base na MP 936. Ela alterou alguma coisa? Ela manteve? Ela respeita a medida provisória? O empresário, o contador tem que alterar alguma coisa? Então, vamos lá, Jamal. Bom, primeiramente, a 936, ela trata de suspensões de contrato e reduções de contrato, com um limite máximo de 90 dias, sendo as suspensões que poderiam ser até 60 dias ou reduções de contrato até 90 dias. A medida provisória ela não era clara em muitos pontos, em muitos aspectos, mas nós todos entendemos que nós poderíamos suspender ou reduzir dentro desse lapso desses 90 dias. E foi assim que a gente foi orientando tanto os advogados quanto as contabilidades, no sentido que dentro desses 90 dias nós poderíamos usar 60 de suspensão, dentro de um limite máximo de 90 a redução, ou seja, eu podia mesclar isso. A medida provisória não deixava isso claro, mas nós entendemos dessa forma. Nós fomos entendendo e apanhando junto com a medida provisória durante um lapso grande, porque, veja só, a lei saiu agora, saiu segunda-feira e foi publicada no Diário Oficial na terça-feira. Algumas modificações foram feitas, alguns esclarecimentos com relação à lei e outras foram mantidas. Ela traz uma perspectiva de aumentar o prazo de suspensão e redução do contrato. Então, quando eu falo uma perspectiva, significa que, embora a lei tenha eficácia imediata, porque as leis trabalhistas elas possuem uma eficácia imediata, nós temos a perspectiva de que
vai dilatar o período de suspensão e interrupção, ou seja, novos períodos virão. Só que isso, a lei não se satisfaz, ela precisa de um decreto. E nós estamos aguardando esse decreto. Ela não é auto-aplicável, né? Não. Ela tem eficácia. Vários artigos já passaram a vigorar a partir de terça. Entretanto, com relação a essa novidade, que será a suspensão e a redução de jornada, que as pessoas estão tanto esperando, ainda esperamos um decreto para isso. O bom disso é que essa questão da lei, ela respeitou o que foi colocado na medida provisória. Sim. Não modificando, ou seja, está respeitando o ato perfeito ali, o ato jurídico perfeito, né? Você assinou um acordo, imagina, você assina baseado na medida provisória e vem a lei e altera, não é aquilo. Então, ou seja, isso foi respeitado, isso foi um lado bom, positivo, né? A gente tem uma coisa no direito que se chama isolamento dos atos. Então, assim, naquele momento da medida, tudo que foi resolvido no momento da medida, ela tem eficácia plena. Depois disso, vigora a lei. E aí a lei traz algumas mudanças, algumas coisinhas, não vou dizer mudança, Jamal, mas ela traz algumas peculiaridades, algumas novidades aí para a gente debater hoje. É verdade. Bom, e falando em novidades, doutora, quais os pontos que você destaca, né, que a lei, a inovação, né, quais os pontos inovados nessa lei em relação à medida provisória 936, e principalmente aqueles que impactam mais no dia a dia das empresas e no dia a dia dos empregados, né? Então, ou seja, a lei, ela traz algumas coisas além do que está na medida provisória, né? Ela altera algumas questões na parte previdenciária, ela põe alguma coisa em relação à CLT, porém, o que a gente não tem, como não tem tempo de escorrer de tudo, até porque o que importa hoje quais aquelas medidas que impactam muito mais nas empresas e nos empregados, né? Então, tá bom, vamos lá. Primeiro, eu queria mostrar um ponto, assim, positivo com relação à lei, foi o seguinte. Primeira coisa, que eles deixam bem claro isso, é que se você estiver aguardando, né, o efetivo decreto para poder fazer novas suspensões ou novas reduções e estiver na constância de um aviso prévio, você vai poder cancelar esse aviso. Então, o empregador cancela o aviso e aguarda essas novas medidas de suspensão ou redução do contrato de trabalho. Ou então, seja, isso é muito importante. Está autorizado literalmente por lei que ele vai poder cancelar esse aviso. E isso é muito importante porque a gente lida com empresas e eles estão efetivamente desesperados nesse momento, porque agora um ponto de vista meu, tudo está vindo muito lentamente. O desespero e as necessidades, elas são pré-existentes. E as normas estão vindo a socorro, mas elas poderiam estar vindo antes, né? Então, chegou agora, acabou a suspensão, acabou a interrupção. O que eu faço, Jamal? Me fala, pelo amor de Deus, Carmen, eu não posso suspender, eu não posso fazer nada, eu vou mandar embora. Então, tem alguns que já colocaram em aviso. Mesmo independente de previsão de garantia de emprego, né? Já estão pensando em dispensar. Pode, efetivamente, independente de qualquer coisa, cancelar isso e aguardar. Isso é um ponto relativamente bom. Uma coisa que eu achei que mexeu muito foi com relação a aposentados. E eu vou começar por eles, porque eu vi aqui uma colocação... doutora, tem uma pergunta aqui, né? Acho que é da Lucimara. Ela pergunta em relação a isso, como que ficou a situação dos empregados aposentados. Isso foi uma inovação também, né? Foi. Por quê? Porque nós tínhamos um provimento dizendo que não podia, que eles não poderiam ter o contrato de trabalho nem reduzido e nem suspenso. Então, a gente tinha um problema, porque eu tenho funcionários aposentados que efetivamente não vivem só de aposentadoria. Eles precisam de um plus a mais, que é esse novo salário que eles têm. Efetivamente, se eles são aposentados, eles provavelmente são de grupo de risco, porque têm acima de 60 anos. O que eu faço com esse empregado? Ele vai voltar para trabalhar, eu teria que pagá-lo, o que eu fazia? E a decisão era, não pode suspender, não pode reduzir jornada.
A 14.020, ela diz o seguinte: você pode suspender ou pode reduzir. Entretanto, ele não se beneficia com o bem. O empregador é que vai pagar. Só que a novidade é, o empregador não vai pagar o salário do empregado efetivamente na ativa. Ele vai pagar o valor relativo ao benefício que ele teria. E esse benefício, na verdade, ele é considerado uma indenização, né? Não incide em Ele cargos. tem natureza indenizatória, isso também é muito bom lembrar. Ele tem natureza Exato. indenizatória e ele não corresponde efetivamente, o bem não paga efetivamente um valor que seria o valor efetivo do salário do empregado, mas sim proporcional, contado como se fosse um seguro-desemprego. Não é o seguro-desemprego, mas ele é Sim. proporcional É a esse proporcional. cálculo. É a mesma base de cálculo dos demais funcionários, só que ao invés do E governo pagar, quem paga é a empresa, né? isso, exatamente, isso é muito bom. Então, foi uma novidade que pegou todo mundo, né? De surpresa, a gente não aguardava por isso. Até acompanhando o projeto de lei, mas a gente não sabia se ia passar, né? Aquilo que a gente já tinha Sim. conversado antes. Projeto de lei é projeto de lei. Então, efetivamente, eu achei um avanço. Achei um avanço mesmo, Aliás, porque muita aliás, gente não sabia o que fazer. aliás, acompanhar o projeto de lei é uma loucura, né? É, Quando chega a ser sancionado, é enxugado. enxugar. Esse foi, né? Foram uns É, 20 vetos. Mas olha exatamente. só, outro ponto interessante, e esse, Jamal, eu achei assim bem peculiar, é a gestante. Então, vamos lá. O Marcelo sempre brinca comigo e fala: você gosta de uma gestante? Não é que eu gosto, é que às vezes, ela é vamos dizer assim, existem alguns problemas dentro da empresa com relação a essa gestante, né? A gente não pode ter Isso é um importante, preconceito ao importante. contratar por conta de ser uma mulher, a mulher tem que trabalhar e tudo mais, mas o empregador, às vezes, ele fica numa situação delicada com relação a vários fatores que a gente sabe muito bem no dia a dia. E como é que fica essa empregada gestante? Vamos lá. Ela tem a estabilidade da medida provisória, só que ela tem uma estabilidade, uma garantia de emprego desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Tudo bem. Então, ela tem uma estabilidade, né, provisória, uma garantia de emprego desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Somando isso, dá 14 meses de estabilidade. Perfeito? Sim, Só que perfeito. dentro desse período, ela ficou afastada, suspensa no contrato. O contrato dela foi suspenso, vamos pensar que por 60 dias. E aí, o que vai acontecer? Ela já precisa entrar no benefício, ela precisa já estar no período para gozar do auxílio maternidade de 120 dias. Então, ela vai entrar na licença maternidade de 120 dias. O que o empregador deve fazer? Ele deve comunicar ao Ministério da Economia para suspender o benefício emergencial e ele passa a pagar para a empregada de forma indireta o valor do salário, a média salarial dela, como salário maternidade, que depois ele revê isso nos descontos previdenciários, certo? Sim, Então, tem esse ponto. Só que ela ficou afastada, vamos dizer que 30 dias, 45 dias, ela ficou afastada durante um período de acordo com a medida provisória ou de acordo com a Lei 14.020. Como que funciona isso? Eu vou te confessar, Jamal, que eu sempre pensei que eles não se somariam, mas que um entrava, né, no período do outro. Assim como quando você tem um funcionário que tem uma folga no dia do feriado. Ele não vai gozar 2 dias, ele teria apenas um dia de folga, um dia só, que coincidiu com o feriado, azar dele. É uma situação. Agora, o que diz a lei? A lei diz o seguinte, que eu só vou poder dar esse gozo essa estabilidade, essa garantia de emprego para essa funcionária após o término da estabilidade gestante. ou seja, a estabilidade provisória dela passa a contar Toma. no término, né? Exatamente, ela soma, Jamal, é Ela incrível isso. some. É a primeira É. vez que eu vejo essa situação acontecer, falando
de forma jurídica, né? Você soma. Então, imagine o seguinte, é surreal isso. Imagina se você tem uma cipeira que engravida. A estabilidade dela de cipeira e a estabilidade gestante, Sim, elas não vão somar, elas vão se unir, elas vão se acoplar. Então, esse era o meu sim, raciocínio. Nesse caso, não. Então, o empregador tem que ficar atento. sim. E essa estabilidade provisória também em relação aos demais funcionários que não existe uma estabilidade, e essa estabilidade muitas vezes é questionada pelo cliente da seguinte forma: eu faço um contrato de 60 dias. Com 30 dias eu peço para ele retornar, ou seja, ele teve a suspensão do contrato ou a redução da jornada de trabalho por 30 dias. Só que eu firmei um contrato de 60, ou seja, eu cortei. Eu começo a contar essa estabilidade provisória a partir do momento em que eu cessei, em que eu pedi para ele retornar, ou a partir dos 60 dias, que é o período pactuado. Então, a legislação, ela não É muito fala comum nada de perguntar. nem a MP, nem a lei. Mas vamos pensar no direito em nível de contratos, né? Imagine o seguinte, você tem um contrato de trabalho e aí, Jamal, você vai fazer um distrato nisso. Então, eu tenho um contrato de 60 dias, que eu já fiz o depósito no Ministério da Economia, só que em 30 dias eu resolvo que ele vai voltar a trabalhar. A partir do momento que eu resolvo que ele vai voltar a trabalhar, eu fiz um distrato. E quando eu faço um distrato com ele, esses distratos se sobrepõem àquele contrato feito. E eu comunico ao Ministério da Economia que não é mais para pagar o benefício, porque isso eu tenho que fazer, porque senão vai ter que devolver e é fraude. Então, eu preciso efetivamente comunicar ao Ministério da Economia. Comuniquei ao Ministério da Economia, fiz o distrato, voltou a trabalhar, o que efetivamente eu tenho? Eu tenho 30 dias e não 60 dias de utilização do bem. Então, eu entendo que essa projeção de garantia de emprego, ela deixa de ser de 60 para ser de 30 dias, porque foram 30 dias que eu utilizei o bem e não 60. Esse é o meu É, entendimento. Mas, assim, é uma interpretação da norma. Porque senão fica exato, um esse é um, prejuízo esse é um grande para o problema. empregador. Esse é um Pensa problema nisso. sério. Esse é um problema sério para nós, contadores, pessoal do departamento pessoal, porque se trata de interpretação, Sim. né? E interpretação, o advogado tem a interpretação dele e a justiça tem a dela. E pode ser que coincida ou não. Eu preventivamente eu entendo, tá? Até vou pensar como Não, contador, tá? Agora, não como advogado. com certeza. Vamos O lá. cliente me liga e fala o seguinte: olha, eu fiz um contrato, eu fiz a suspensão por 90 dias e em 40 dias eu resolvi chamá-lo de volta, como voltou a trabalhar. Por segurança, eu considero os 90 dias, porque a própria lei ou a medida provisória diz sim, pelo período pactuado. Tudo bem que nós temos aí no direito a questão do distrato, né? É uma discussão. Então, é uma questão muito complexa para o contador ou para o pessoal do DP interpretar. Então, eu particularmente acho que é mais seguro, porque olha só, a empresa me contrata para fazer um serviço, ele confia no meu trabalho, eu vou dizer para ele o seguinte: não, a contagem dessa estabilidade é a partir dos 30 dias, porque por mais que você tenha feito 90, ele só ficou suspenso por 30 dias. Vem uma reclamação trabalhista e a empresa é condenada. Não sei, porque nós não temos nada, é tudo novo, né? Então, Sim, assim, não tem nada ainda. é uma situação complicada para o pessoal do departamento pessoal. Eu prefiro Eu pecar entendo. Eu exatamente, entendo. A posição assim, que eu estou dando é é uma jurídica, posição, mas eu te entendo perfeitamente. Mas, assim, eu também dou assessoria para a empresa. E o que eu penso é assim: a partir do momento que existe mais o fato gerador, ou seja, qual é o fato gerador? É o afastamento, é a utilização do benefício, não há mais causa de ter a garantia de emprego. Ela teria que ser proporcional ao fato gerador. Qual é o fato gerador? É a paralisação. Se vai pagar, você manda.
Ah, Eu não, cliente mas aí não. pagar na É, justiça. pagar na justiça. Tem muito cliente, tem muito empresário que vai por esse caminho, mas não é o legal, né? É melhor evitar a É uma reclamação teoria trabalhista. utilitarista, mas não é bom. Olha só, o que, que a gente tem aí? A gente tem a seguinte, eu tenho o seguinte pensamento. Imagine o seguinte, eu fiquei grávida, eu tenho uma garantia de emprego durante 14 meses no total, como eu acabei de falar aqui. Imagina que eu tenho essa estabilidade e no terceiro mês de gravidez eu venho a perder essa criança. Eu tenho estabilidade? Não tenho mais, a estabilidade acabou. Certo. Então, acabou o fato gerador. É esse o meu raciocínio. Acentuado a isso, eu tenho um distrato. E o distrato é o fim daquele contrato. E quando a legislação fala, ela fala compactuado entre as partes, ele não está falando compactuado entre partes, o Ministério da Economia e o empregador. É entre empregado e empregador. E entre empregado e empregador se encerra aquilo. Então, se eu for orientar, eu oriento nessa situação, nesse foco. E defendo isso até a morte. Agora, quem julga é o juiz, né? Então, a gente ainda tem um posicionamento. Por isso, eu acho que o seu Não tem posicionamento nem também é jurisprudência. válido e é isso mesmo. É. Então, além dessa questão da estabilidade, tem alguma outra que você queira? Tem. A legislação, ela vetou, tá? Vetou de forma expressa a dispensa de pessoas que trabalhem na sua empresa que têm alguma deficiência. Ou É seja, verdade, né? então, ele Proibiu. vetou isso. A partir do momento que haja essa proibição, eu não posso dispensar essas pessoas, dependendo da deficiência, elas têm uma certa vulnerabilidade e podem até estar mais em risco do que os demais para voltar a trabalhar. E eu não posso nem reduzir, nem suspender. O que eu posso fazer com essa pessoa? Afinal de contas, a gente sabe que as empresas, elas possuem, a partir de 100 funcionários, elas possuem um mínimo obrigatório por lei de funcionários com deficiência. Então, assim, as empresas, elas se veem muitas vezes amarradas porque elas precisam ter menor de idade trabalhando, elas precisam ter, precisa ter deficiente. E quanto maior o porte da empresa, mais ela está presa com essas normas. Então, ela precisa obedecer. O que ela faz com essas pessoas? Qual é a sugestão que você dá? A minha sugestão é home office. Tá. Tá? Porque eu não posso realmente dispensar. Então, assim, o que você vai fazer? Bom, coloca para trabalhar em casa, a pessoa vai estar mais protegida, mas ela vai estar recebendo o salário, porque, ao contrário do aposentado, eu não posso pagar para ele só o benefício que ele iria receber. Não, você vai pagar o salário dele e não o valor do benefício, porque ele não está dentro do rol daqueles beneficiários, como está agora o aposentado, de forma diferente, mas está numa posição diferente da pessoa com deficiência. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer pergunta, vai lançando as perguntas e estamos anotando, tá? Só peço para anotar as perguntas aí. Também, doutora, eu vejo aquela questão também que esse benefício, essa suspensão ou a suspensão do contrato de trabalho e a redução da jornada e do salário, ela não será geral como foi dessa vez. Me parece que até a própria lei diz que é setorial, parte da empresa Setorial. como um todo, É né? verdade. O que as pessoas estão esperando é que elas vão sair fechando e todas elas vão poder ficar aguardando voltar o movimento ao normal. Só que não é bem assim. Existem alguns setores que efetivamente foram mais prejudicados do que outros. E existem aqueles setores que eles dizem que não foram prejudicados, mas efetivamente foram por tabela. Então, se você pensar num setor como o comércio foi muito prejudicado. Principalmente os shoppings foram os primeiros a fechar. Então, as pessoas ligadas ao comércio, efetivamente, eu acredito que elas vão ser, vamos dizer assim, abençoadas com a Lei 14.020. Em contrapartida, a indústria não parou. Só que tipo de indústria que não parou?
Exatamente, tem problema, hein? Né? Eu tenho o pessoal que é da indústria têxtil e eles efetivamente pararam, não porque eles foram obrigados a parar, mas porque o consumidor não chegava até eles, porque eles fabricam e mandam para as lojas, e o comércio fechado e ninguém Fechado vendia. não tem. Então você tem aquela coisa da a verdade e aquela por trás da cortina, né? Você tem aqueles que realmente foram o pelotão de frente e você tem aqueles que foram efeito dominó e foram atingidos. Então, esses vão ter que ficar bem atentos. Isso vai, na verdade, vir no decreto, que é o decreto que vai relacionar quais as atividades ou quais setores vão ter esse benefício, né? Eu acredito que até você tem uma escala que você possa fazer isso de acordo com setores. Por exemplo, agora vai poder parar tal, depois vai poder parar tal, talvez o número de funcionários, tudo isso eu acredito que vai vir com decreto. Eles estão dizendo que o Inclusive, decreto sai essa semana, né? tem que sair, porque senão não, se não sair essa semana, não tem lógica, né? Não. A pandemia está aí. Na verdade, eu percebi também que pela lei, a lei dá margem para que o decreto, lógico, respeitado o limite tanto da calamidade pública quanto dos 90 dias ou dos 60 dias, ele pode prorrogar mais vezes esse benefício. Ou Eu não vi, é não. essa a O que eu estou interpretação? ouvindo isso é no máximo mais 2 meses. 2 meses para um, 2 meses, um mês para outro. Eu já ouvi 2 meses para cada, para redução, 2 meses para suspensão, e já ouvi 2 meses para redução, um mês para suspensão. Sim, sim, mas 2 meses para suspensão e um mês para redução, que eu acho mais lógico dentro do limite de 90 dias. então, Não sei eu ainda. quando eu digo essa pergunta, na verdade, tem a ver com o seguinte, pelo que eu percebi da lei, tudo bem, ela vai ser respeitada, 30 mais 30, 30 mais 30, 90, aí vai depender do decreto. Só que passados esses 90 e a calamidade persistir, dá margem para o decreto acrescentar mais Pode 90. aumentar. Pode, Posterior, pode. Ele é isso deixou nesse essa margem. sentido. E É eu nesse achei bem sentido que eu estou bacana dizendo. isso. Sim, Eu porque achei bem senão vai ficar bacana. editando medida provisória, né, toda hora. A lei Não, vai mas para a aprovar lei já uma lei. abrangeu. A lei já vai chegar e vai Sim, falar, olha, acho sim. que até o final do ano vai, porque as pessoas, elas estão assim, sem luz, na verdade, elas não sabem o que fazer, né? E todos estão perdidos com relação a isso. Eu acho que a medida, ela foi eficaz. Quando ela foi renovada, as pessoas não entenderam já, muitos ligaram perguntando, vai ser mais 30? Vai ser mais 60? Vai ser mais 90? Porque a medida foi renovada? Não, espera um pouco. A eficácia da medida tinha que ser renovada porque ela tinha acabado. Então, ela tinha um prazo de validade. Aquele prazo de validade acabando, se não é renovado, as pessoas que ainda não tinham feito suas reduções e suas suspensões não poderiam fazer. Por isso que ela foi renovada. E Sim. agora vem a lei exatamente para isso, para dizer, olha, a gente vai poder ir renovando, a gente vai poder vir com outros. E eu também, assim, além disso, a lei ela trouxe uma outra novidade, que seria em relação ao faturamento da empresa, ou seja, ela mudou um pouquinho a faixa, né? Sim. Você tem agora uma faixa de até 4 milhões e 800 com valor de salário e um acima não, É assim, superior a 4 milhões e receita 800. bruta superior a 4 milhões e 800 E e que ganha até 2.090. Vê 2090. só, Jamal, receita bruta superior a 2.090. É salário alto isso? Para ter que não poder Não. negociar entre as Então, partes abertamente? ou Tem seja, que ter intervenção do sindicato? olha só, eles colocam na lei que a receita bruta, a empresa que tem receita bruta superior a 4 milhões e 800, ele pode realizar o acordo, tanto para suspensão como para redução, com salários igual ou inferior a 2.090. Isso. Empresas que faturam igual ou Igual inferior a superior 4 a milhões e 3 mil. 800, 3.135. A empresa que Isso. fatura menos, um salário maior. A empresa que fatura mais, salário menor. Então, o que eles fizeram? Mas também eles deram um jeito para isso, né? Eles falaram o seguinte: olha, acima disso, passou dessa linha, vai ter que negociar através de convenção coletiva
ou acordo coletivo? Aí todo mundo já bota a mão na cabeça, porque essa era a hora do sindicato agir. Essa era a hora do sindicato se mostrar parceiro, se mostrar para que veio, se mostrar que efetivamente ele está do lado dos empregados e do lado dos empregadores. Era a hora dele mostrar que efetivamente estamos juntos na crise, né? Só que a gente Não foi sabe isso que que alguns aconteceu. sindicatos fizeram algumas imposições para fazerem alguns acordos coletivos, né? Muitas ações coletivas nesse sentido. Então, facilitar, né, a vida da gente com um acordo simples entre empregado e empregador não é para mascarar essa relação, não é para deixar de lado o sindicato. Foi só para agilizar pelo momento, né, que nós estávamos vivendo. Se você pensar que você tinha uma medida provisória que foi a 927, que primeiro permitiu que os empregados eles fossem antecipados férias, até antes de ter completado o período aquisitivo, você podia antecipar férias, você podia antecipar os feriados, e foi todo mundo utilizando essas medidas até sair a 936. Sai a 936 aí que eles suspenderam ou reduziram, ou um mix disso. E agora surge a norma com patamares diferentes, e esses patamares, eles pedem uma negociação do sindicato. Só que a lei ela traz mais uma novidade. Ela diz o seguinte: se não houver redução salarial, se você complementar os valores, pode ser feito acordo individual sem a intervenção do sindicato através de acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Certo. Essa é uma das perguntas que o Marcelo fez, né? É justamente isso, se os sindicatos continuam a participar desses acordos, né? Está aí a resposta, mas também nós temos também uma outra categoria, né, dos portadores de diploma de nível superior, né, que Sim. recebem até igual O ou hipossuficiente. superior, né, a É, 12.202. é o, Esse Esse também também pode, mas assim, pode. se você pensar, tem um raciocínio lógico, porque a pessoa que tem nível superior e ganha Sim. mais de 2 salários do piso da Previdência, uns 12, quanto que estaria hoje, Jamal? Me ajuda, uns 14 mil? Mais ou 12 menos isso? mil, não, 12 mil e 12.200. pouco. Então, a 12.200. pessoa que tem um salário desse, que tem um nível universitário, ela tem uma instrução diferenciada, ela tem um conhecimento, há mais uma equivalência entre as partes. Essa pessoa pode até negociar e transigir Sim. sem participação da Justiça do Trabalho. Então, ele é visto com um olhar diferenciado realmente. Eu acho que efetivamente é mais do que justo isso, né? Então, você veja, a lei ela traz umas limitações, ao mesmo tempo ela traz uma arma para a gente para poder negociar. Poxa, mas o empregador ele está sufocado, ele não tem como complementar essa renda. E de repente ele está fora desses parâmetros. O que, que eu faço? Aí você vai procurar o sindicato para tentar fazer um acordo coletivo. Né? O acordo Sim. coletivo de trabalho é um acordo feito entre a empresa e o sindicato dos empregados. E aí, feito dessa forma, não vai ter problema nenhum também. E as empresas que fogem desses patamares de faturamento, elas estão impedidas de firmar o acordo individual ou ela tem alguma possibilidade de fazer sem ser através do sindicato? Elas podem fazer individual desde que elas complementem. E quando o sindicato não responde? Quando o sindicato não responde, você vai ter que entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, a nível de grau de dissídio, né, do TRT, para poder pedir essa regularização, porque o sindicato não está te respondendo. Nós tivemos muitas ações nesse sentido por conta da liminar do Lewandowski, porque quando a medida provisória saiu, a MP 936, você podia abertamente fazer através de acordos individuais, só precisaria comentar, passar um e-mail ou um WhatsApp para o sindicato e falar: olha, nós já fizemos o acordo e está tudo certo. Você tinha um lapso temporal de 10 dias, você comunicava o sindicato, não tinha problema nenhum. De repente, ele solta uma liminar e fala: não, mas se o sindicato não se manifestar e tal, ficou totalmente dúbio. E aí as pessoas começaram a tentar procurar os sindicatos. Alguns responderam, outros não. Esses tiveram que entrar com ações para forçar isso e forçar essa negociação sair.
e esses acordos saírem. Foi uma saída que tivemos. Tem uma que diz que se o sindicato quiser cobrar para fazer o acordo, aí não tem condição, Não nem pode. pode, Ele né? não pode Nem cobrar pode. para fazer o acordo. Normalmente eles tentam impor alguma cobrança, alguma taxa, invertendo o ônus para a empresa pagar, porque sabe que do empregado sem ter autorização, né? Tem toda essa situação. Às vezes acaba acordando, olha, então durante esse período da suspensão, a contribuição fica por conta do empregador. Às vezes o valor vale a pena para negociar, porque era numa negociação desse patamar e o empregador querendo sair. O sindicato não podia impor nada. Realmente, concordo, não podia impor nada. Mas é uma situação delicada. Aí ele me pergunta aqui, o Lourenço me pergunta com relação aos deficientes. É o que eu falei, a lei traz uma vedação para a dispensa dos deficientes. Eu entendo que a única saída que a gente tem é colocar em casa para trabalhar em home office se a empresa efetivamente encerrou nesse período. Encerrou não, encerrar é demais. Suspendeu as atividades. Não tem o que fazer. É uma outra novidade que eu vejo aqui no artigo 25, né? É que durante a vigência do estado de calamidade pública, fica garantida a repactuação das operações de empréstimo, aquelas que são descontadas em folha, né? Descontada em folha de pagamento, convertendo ela em CDC, dando uma carência aí de 120 dias. Chegou a ver alguma coisa disso? Ou te peguei de surpresa? O que eu cheguei a ver, o que me chamou a atenção foi com relação à negociação dos bancos, com relação, inclusive, a financiamentos e créditos bancários. Isso, eu cheguei exatamente. a verificar que a lei ela menciona sobre isso nos dispositivos gerais, taxas de juros diferenciados para financiamentos, parcelamentos de cartão de crédito, e os bancos vão ter que ter um olhar diferenciado para o trabalhador nesse período. Exatamente. Um contrato suspenso ou reduzido. Isso efetivamente. Os bancos já vêm fazendo isso, né, Jamal? Já vem fazendo, Até eu quero conversar com você, porque com relação a esses empréstimos, as empresas têm feito empréstimos, e esses empréstimos, para garantir muitas vezes a empresa se manter, eles acabam amarrados com relação de uma garantia de emprego ainda maior pelo lapso. E eu queria que agora você falasse sobre isso com a gente. Então, o que acontece aí, doutora, é o seguinte, às vezes a empresa vai buscar um empréstimo junto à Caixa Econômica ou ao banco credenciado, pode ser qualquer outro banco, tem esse Pronamp, tem algumas empresas que estão reticentes, né, porque tem essa questão da estabilidade pelo período de 36 meses. Enquanto está pagando as parcelas, enquanto tem a dívida, ela tem que manter essa estabilidade. E as empresas, elas estão recebendo já, as microempresas já receberam, as pequenas empresas também, as empresas enquadradas no Simples já receberam um documento da Receita Federal, onde consta o faturamento, com isso ele vai até a Caixa ou o banco credenciado e solicita o crédito. E a juros baixos, e fica essa questão da estabilidade. Alguns fizeram, né? Acreditando que a estabilidade seria de 60 dias, ou seja, misturou a medida provisória. A medida provisória com... Exatamente. E aí ele acreditava, falou assim, não, mas eu agora eu vou demitir porque eu não consigo mais. Eu falei, não, ele financiou, no caso, a folha de pagamento. Não, mas você não pode, durante 36 meses, isso está previsto em contrato. Dá uma lida no seu contrato. O contrato prevê realmente isso. E cabe ao banco fiscalizar isso. É isso mesmo, Daniela, 36 meses de estabilidade. Você fica exatamente. preso. Exatamente, e fica preso. Uma coisa interessante também passar é o seguinte, Jamal, se você suspendeu e agora na hora de voltar, efetivamente não deu para voltar, a empresa vai encerrar efetivamente, ou vai demitir, ela pode indenizar esse período, né? Pode indenizar, mas imagina, uma empresa que está numa situação... 36 meses não. Exatamente. Mas ele até pode demitir, porém, ele tem uma pena. Qual é a pena? As parcelas vencem antecipadamente. Sim. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui a pergunta. No caso dos empregadores autônomos. Se precisar manter o funcionário, não tem empréstimos com taxas comprometidas pelo governo. Sim, ele está falando no caso dos autônomos, né? Doméstica, né?
Isso realmente não tem. Não tem. É. Agora, uma coisa também que eu achei interessante, que a lei veio falar, foi deixar bem claro, foi com relação às demissões e jogar para o Estado, né, para governos, municípios, esse encargo de ter que pagar a conta, né? Tudo motivado com um discurso que ele falou assim, agora vocês vão pede para o governo pagar, pede para o Estado pagar. Isso criou uma avalanche de discussões, Jamal, com relação à dispensa. Como é que eu posso rescindir esses contratos? O que eu faço? Eu não tenho condições para manter a empresa ou manter todos os meus empregados. Eu posso mandar embora e falar para eles, olha, o governo que pague? Então, vamos lá. Seria 486, o fato príncipe, né? O fato príncipe. O que acontece, Jamal? Nós tivemos aí, deu em todas as redes sociais, não tem problema nenhum de falar, é uma grande rede de churrascaria que dispensou todo mundo e não pagou nada. Falou, olha, pede para o governo vai pagar, ele é que tem que pagar a indenização. E aí nós ficamos numa situação delicada, porque o Ministério Público veio, cobrou uma multa altíssima deles por dano moral coletivo, fora ter que reintegrar e tudo mais. Eu acho que essa reintegração foi pesada. Eu acho que não teria a reintegração. Então, indeniza. Paga as verbas do jeito que dá. Mas eles mandaram reintegrar e eles estão recorrendo. Mas a rede, posteriormente, acabou pagando a rescisão, né? Foi. Mas, assim, a decisão era que tinha que reintegrar. E até a última vez que eu vi, eles estavam discutindo ainda isso. E eles estavam falando que eles iam pagar as indenizações, que eles não iam mais deixar o fator do príncipe. Então, vamos diferenciar algumas coisas aqui para o pessoal. Quando a 936 veio, ela falou em estado de calamidade. Quando ela fala em estado de calamidade, ela me reporta a uma força maior, que eu tenho previsão nos artigos 501 a 504 da CLT. O artigo 501 a 504 da CLT, ele fala assim, olha, no motivo de força maior, as verbas deverão ser pagas pela metade. O fator do príncipe é diferente. As verbas indenizatórias com relação à multa, que seria a multa de 40%, é por conta do governo. O empregador teria que pagar as outras verbas da rescisão, salvo o aviso prévio. Então, assim, ele ia ter que pagar a rescisão e não ia pagar a multa de 40%. A força maior fala em pagar tudo pela metade. Sim. Ele era um pterodáctilo dentro da CLT. Era aquele artigo que eu via em sala de aula, eu dei aula na graduação durante 15 anos, e toda vez eu falava do bingo. Você lembra dos bingos, Jamal? Sim, eu só tinha bingo para dar exemplo. Eu ficava muito chateada, frustrada. Agora eu vim com um exemplo porque a gente tem a pandemia. Eu fiquei até contente que eu falei, oba, vou mudar meu exemplo. Eu só falava de bingo. Todo mundo falava assim, a culpa é do governo, é o governo que pague. Veja só, o fundo disso é o Covid, o fundo disso é a pandemia. Não é uma ação do Estado, né? O artigo foi claro, ele fala, não é fator do príncipe, está excluído, 486, não tem o que falar. Então, as empresas que queriam utilizar-se disso, não tem. Diferentemente, se fosse um caso de desapropriação do bem ali onde ele está estabelecido, aí sim. Aí cabe, né? Porque é uma ação, né? Tem uma pergunta aqui, até a Daniele, ela falou que... Daniela, ela fala que o banco garantiu que são 60 dias após o crédito. Olha, Daniela, se for 60 dias, se estiver escrito isso no contrato, tudo bem, sem problema. Porque aí é o banco que está garantindo ao governo o empréstimo que está te concedendo. De qualquer maneira, você também pode ter dado uma garantia. Ou seja, o banco nunca vai te emprestar sem ter uma garantia. Agora, quando ele fala para você que é 60 dias, então ele tem que constar do contrato que são 60 dias. Sim, você pode sempre fazer de forma mais benéfica. Tudo bem, exatamente. Agora, com certeza, a lei não diz 60 dias, a lei diz que era pelo período do empréstimo. E muita gente, muitos clientes meus que pegaram dinheiro para financiar a folha de pagamento, realmente acreditaram que foi 60 dias. Eu mesmo fiz o financiamento da minha folha e eu fui ler o contrato. O contrato está dizendo, é pelo período
em que eu fiz o financiamento, que seria de 36 meses, né? Aqui tem uma outra pergunta, deixa eu ver aqui, pode suspender a redução? Marcelo Nunes pergunta, se o decreto for assinado na sexta-feira, o empregador que reduzir a jornada de trabalho pode suspender a redução e voltar à suspensão, a suspensão do contrato por mais 60 dias? Eu não entendi a pergunta. Se o Ele quer decreto for dizer o assinado... seguinte, se o decreto possibilitar, mas veja se é isso, me corrija se eu estiver errado aí, manda na pergunta de novo. Ele quer saber o seguinte, se sai um decreto essa semana, a partir do momento que sair o decreto, eu vou poder suspender de novo? Se no decreto disser que a tua categoria pode suspender, pelo lapso que puder suspender, a gente vai agir de acordo com o decreto. É o decreto que vai regulamentar as novas paralisações do contrato ou redução de jornada e salário. O que a lei veio foi... ela se repetiu da medida, o que a medida trazia, ela repetiu com alguns vetos, mas ela repetiu e ela acrescentou algumas coisas. Por exemplo, esclarecendo algumas situações como se eu tenho um contrato e sai uma convenção coletiva, o que vale mais? Né? Então, se eu tenho um contrato já feito, da vigência que eu tiver o contrato, vai valer o contrato. Aí a convenção coletiva, se a negociação individual for mais benéfica, ela ainda vai valer. Então, esse tipo de coisas é que a lei trouxe para a gente e acrescentou muito, né, Jamal? Porque realmente a gente estava perdido, a gente ainda continua meio perdido ainda, né? Com alguns pontos a gente ainda está perdido, mas ajudou muito, gente, muito mesmo. Essa questão do financiamento, da folha de pagamento, o projeto que está tramitando, ele altera, porque ele limita o faturamento, né, para 10 milhões, se não me falha a memória. Ou seja, só empresas que têm faturamento até 10 milhões que ele pode financiar a folha. Mas a folha ele pode financiar um valor limitado de valor de salário, 2.000 e poucos reais. Né? O que eu cheguei a ver, Jamal, existem várias formas, né? Existem vários financiamentos e cada banco está tomando uma postura com relação a esses financiamentos, com relação aos prazos e com relação também à ajuda em si. Isso, cada banco está tendo uma postura. Mas estão limitados a empresas que faturam até 10 milhões. Tá? E aí tem empresas que faturam mais do que 10 milhões, estão em situação difícil e estão precisando desse empréstimo. Faturando assim, não é que fatura atualmente, fatura porque a base é 2019. E esse projeto que está tramitando, já foi aprovado pela Câmara, vai aumentar para 50 milhões. Então, isso é uma informação que também é importante para o empresário que está aí aguardando que venha esse financiamento. Ah, mas eu preciso do dinheiro, mas só que você financiando a folha, você deixa de usar o seu capital de giro e usa o seu capital de giro para outra coisa, né? Para girar a empresa. Então, eu entendo que vai ajudar bastante. Já está aprovado, acho que está no Senado, se não me falha a memória. Vai ajudar muito, vai. Essa ajuda do governo tem ajudado, é o que o pessoal está vivendo, né? O empresário e o liberal, ele está vivendo dessa ajuda do governo em muitas situações. E essa questão do financiamento, que é o Pronamp, né, que às vezes o banco fica se apegando em algumas coisas, em documentação, a própria lei, ela não tem essa questão, ela dispensa algumas certidões negativas, a apresentação de algumas certidões. Né, eu já vi empresa dizer para mim que, olha, não estou conseguindo empréstimo. Não consegue. Às vezes, eu percebo o seguinte, as empresas, elas vão buscar o banco para fazer o empréstimo, dependendo do cadastro dela, dependendo da situação anterior à pandemia, eles realmente não estão emprestando. Eles estão segurando, porque eles estão com medo de não receber. Com medo. Os bancos também estão com medo. Diferentemente... É para todo mundo, né? Os bancos realmente estão com medo também. Diferentemente daquelas empresas que mantêm uma regularidade no banco, que mantêm um bom relacionamento com o banco, essas empresas estão conseguindo. Então, o que acontece? O que o próprio ministro Guedes falou, que eu estou falando contigo, estou vendo uma pergunta aqui ao mesmo tempo. É o que o Guedes falou. Então, assim, precisa ver se a empresa não estava em situação de insolvência antes da pandemia.
Então, fica difícil, ela já não tinha salvação. Às vezes ele quer esse dinheiro justamente e vai acabar a empresa nem se levantando, Eu né? acho que assim, as coisas estão partindo da premissa que empregado e empregador estão todos no mesmo barco e todo mundo está passando por uma situação difícil. É uma situação que a gente nunca passou antes, é um estado de guerra. É assim que eu vejo o mundo hoje, né? Só que é um inimigo oculto. Então as pessoas elas estão passando por uma situação que nunca foi vista. O judiciário está se inovando, nós estamos nos inovando, hoje em dia a gente conversa com todo mundo, como nós estamos conversando aqui. Esse é o maior meio de comunicação, é a maior forma da gente ter acesso às pessoas. E tudo vai mudar. Então, assim, o comércio vai mudar, a forma de vendas vai mudar. A gente tem que ir se adaptando. E a legislação está tentando, né, se adaptar. A legislação trabalhista é a que mais tem mudado com relação a tudo isso, porque ela está ligada à economia. E eu acho todas essas modificações bem-vindas. Gostaria que elas fossem mais rápidas, né? Que eles não demorassem tanto, que os nossos clientes não sofressem tanto, porque a gente acaba sofrendo com eles. E, na verdade, nós estamos aqui para parar as bombas, né? Exatamente. Tentar esclarecer. A Gisela Negreiros, ela pergunta aqui se não é melhor entre a demissão por força maior e o acordo entre empresa, se não seria mais vantajoso o acordo, né? É óbvio que o A acordo é mais força maior, vantajoso, você não né? tem o seguro-desemprego. Como é o nome dela? Giz Negreiros. Giz, eu acho o seguinte, olha, a força maior, você saca o fundo na totalidade e não tem o seguro-desemprego, porque a legislação não tem previsão para seguro-desemprego no caso de força maior. No caso de um acordo feito entre as partes, você vai sacar 80% do fundo e 20% da multa. Então, fica elas por elas. Fica elas por elas. Só que, assim, as outras verbas também vão pela metade, no caso de força maior. O grande risco da força maior é chegar na justiça e o juiz falar assim, não é força maior porque não foi a empresa inteira. Quando o artigo foi feito, ele foi feito nesse sentido. A empresa não conseguiu se sustentar mais por conta da força maior. Então, aquela empresa que teve que fechar as portas é pacífico. Força maior não tem problema. Mas aquela empresa que encerra uma parte, outra parte fica e uma parte é dispensada por força maior, a gente ainda não sabe como é que vai ficar. Entendi. Não dou garantias. Estão me afirmando aqui que as empresas que se beneficiarem dos créditos, né, elas deverão se comprometer a manter, é verdade isso, no Pronamp, né? A se manter a contratação, entre a contratação do crédito são 60 dias, 60 dias após o recebimento da última parcela. Ou seja, a última parcela, você tem mais 60 dias. Mas, na verdade, não é que você não possa demitir. A lei fala em manter o mesmo número da data da contratação. Né? Mesmo Tirar número um de e botar funcionários. outro? Dá na mesma, né? É. Na mesma. A tua folha Sempre, continua. Você vai contratar mais durante barato? esse período, Só se for durante assim. esse período fica difícil, né, de saber, do jeito que nós estamos indo, do jeito que a economia está enfraquecendo, dificilmente nós teremos tanta necessidade de mão de obra, porque isso é o complicado. Eu espero que não. Eu espero que a economia se recupere e todo mundo fique empregado, né? Muito pelo contrário, né? Minha projeção era até o final do ano, Jamal. Eu achava que até o final do ano a gente ia ficar assim, tropeçando. Entendi. Mas eu acho que ano que vem a gente já volta. Alguns são mais... Se Deus quiser, né? Já a vacina parece que já está aí, né? Estão em tempo recorde já testando a vacina, então, de repente, né? Eu acho que sim. De Eu acho que é uma repente aí... necessidade do mundo, não é só nossa. Então, eu acho que vai dar certo. A gente vai ter que se reerguer e vai no embalo. Né? As medidas, elas estão sendo tomadas, Jamal, no mundo inteiro. Eu vou até comentar com vocês aqui. Ontem eu estava assistindo através online, um congresso internacional, e cada país expunha o que eles estavam fazendo. O que eu achei interessante foi Portugal. Portugal proibiu todas as dispensas. Ninguém podia dispensar nenhum funcionário. Em contrapartida, o Estado não deu ajuda para os empregados, ele deu ajuda para as empresas, e as empresas não precisam devolver esse dinheiro. Então, eles ajudaram um empregador e o empregador não podia dispensar.
E agora eles estão voltando e estão trabalhando. Mas logo no início da pandemia, era o que se comentava aqui no Brasil. Lembra você falar do plano Marshall, né? É, É que é justamente dar dinheiro para a empresa a fundo perdido, é que não ter a devolução desse dinheiro, que é sim, justamente para sim, recuperar. Só que fizeram o contrário, endividaram mais as empresas, né? foi. Então, eu acho que era isso que deveria ter sido feito, né? Mas Bem, estamos mas estamos, caminhando, né? Não vamos só fazer estamos caminhando. críticas. Eu acho que tá muito legal. Pelo menos estão tomando prumo, tá Nós estamos indo. dentro da nossa realidade. É que, infelizmente, nós estamos, aquilo que nós conversamos outro dia, né? Nós estamos adotando o calendário europeu que está errado. Mas É, paciência, né? isso é verdade. Isso é uma crítica Então, que eu faço sempre. A gente ficou em casa no verão e agora no inverno a pandemia acabou, né? Então perguntaram outro dia, eu vi uma meme assim, é o estudo das pessoas que se isolaram quando tinha um caso, né? E correram e acabaram com álcool gel, e agora no inverno eles estão todos na rua comemorando, não se sabe o quê. Então, vamos ver o que vai dar, né? tá certo. Bom, doutora, nós estamos chegando a Tá uma hora esgotando, passou, quase, voou. passou. Acho que tem bastante coisa na lei, mas os principais pontos foram Acho que os abordados, principais a gente abordou, sim. abordou, né? Ficou aberto aqui as perguntas. Quem fez, se alguém tiver alguma dúvida, quiser deixar depois a pergunta Pode no perguntar. Instagram, No a gente Instagram, responde depois. a gente responde e é Isso, isso, exatamente. Então tá tá. bom? Jamal, obrigada. Obrigada a todos vocês que assistiram. Obrigada pelo convite. Fiquei muito contente de estar aqui com vocês. E quando precisar e quiser, é só chamar. Tá bom. Eu Tá bom? agradeço também a audiência do pessoal aí, de todos os colegas e não colegas. Enfim, agradeço você por ter aceitado o convite. Espero Prazer. falarmos mais vezes, Sim. porque as mudanças não param. Não, E em breve, quem sabe, nós estaremos novamente numa live. é Tá? verdade. Vai vir um decreto aí pela frente. E eu estou aprendendo a fazer live ainda. Essa é a segunda da minha vida. Ah, eu tenho feito lives, é tão gostoso. A gente acaba se divertindo, na verdade, né? A gente conversa, passa o tempo que não sente. Tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa doutora. noite a todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite.